Cumprimento os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Abra comigo sua Bíblia, por favor. No livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Hoje eu quero falar sobre o ministério do servo sofredor. O ministério do servo sofredor. Todos já encontraram? Irmã Edna vem chegando, minha santa. Desculpe. Deus querer. Então vamos lá, irmãos. Isaías 53. Deus te abençoe, minha santa. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Como eu disse, hoje eu vou falar sobre o ministério do servo. Obrigado. A nós que estamos aqui e aqueles que estão nos vendo pelo YouTube. O livro do profeta Isaías é o que a gente chama de Bíblia em miniatura. Do 1 ao 39, ele vai falar de Israel, as profecias ao povo de Israel, e ele vai mostrar que Israel é uma nação doente, que Israel é uma nação afastada de Deus, que se desencaminhou de Deus, que está pior que o animal, porque o animal conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não conhece, que Israel é como um homem doente e que não foi tratado. E aí ele vai ministrando, que a gente chama de oráculos, são pregações que o profeta vai fazendo. Do capítulo 40 em diante, há até uma discussão para saber se foi Isaías ou não que escreveu, mas eu creio que foi. Ele vai falar do servo do Senhor. E ele vai falar de um servo primário, que é Israel. E ele vai falar do servo, que é Eved, em hebraico, que é o Messias. E aqui ele vai falar desse servo. E ele vai falar do ministério de Jesus Cristo. Isaías profetizou no século VIII. Então isso aqui nós temos quase que 800 anos antes de Jesus nascer, o profeta falando de Jesus. E ele diz assim, nós vamos ver que Jesus é o servo, e a palavra servo na Bíblia fala de dedicação completa. Dedicação plena. François Varillon, que é um teólogo, ele diz assim: Jesus é Deus e é homem. Enquanto homem é totalmente dedicado a Deus, enquanto Deus é totalmente dedicado a nós.
E aí o que acontece? Nós vamos agora para as Escrituras. A minha pregação, vocês sabem, é simples, é ler e explicar o texto, porque eu não tenho nada a dizer para vocês, mas Deus tem. Então Isaías vai começar mostrando que aquele homem a quem ele pregou, que Isaías é o profeta messiânico, que está pregando a vinda do Messias, mas que o povo rejeitou o Messias por ele pregado. E aí ele pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele mostra que, porque se você ler o livro do profeta Isaías, você vai encontrar dois tipos de judeu. Você vai encontrar uma nação que, como nação, ela não crê, mas você vai encontrar um grupo de pessoas que creem. E esse grupo vai ser chamado de o remanescente fiel. Por isso é que João, entendendo isso, ele vai dizer: veio para o que era seu, a nação. Mas os seus, a nação não o recebeu, mas a todos dentro da nação que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então Isaías vai mostrar que o povo de Israel, e consequentemente nós, rejeitamos ao Messias por ele pregado. Aí ele pergunta: quem? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Então ele começa, ele diz: olha, eu estou pregando, eu estou anunciando, mas o povo está de ouvido tampado, ensurdecido, que não quer ouvir. E a gente vai ver por que estas pessoas não querem ouvir. Porque eu vou dizer-lhes hoje à noite: nós ouvimos aquilo que nos atrai, nós ouvimos aquilo que nos interessa, nós ouvimos aquilo que nós queremos que seja. Porque o ser humano se deificou, que é isso, se tornou uma espécie de pequeno Deus. E aí, quando a coisa é pintada, é mostrada diferente daquilo que nós esperávamos, nós rejeitamos, ou nós ignoramos. E aí ele diz assim, nessa rejeição: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele diz que o Messias é como um broto, uma plantinha. Era uma árvore caída que de repente começa a nascer, de onde você não espera. Isaías vai sempre pintar um tronco que ficou na terra, e esse tronco que foi cortado, nasce uma folhinha. E essa palavra netzer, que é traduzida por Nazareno no Novo Testamento, quer dizer broto, renovo. A gente aqui no Nordeste chama um galho. Um galho. Então, ele vê agora Jesus como esse, o Messias como esse renovo, que está vindo de uma terra, como a terra de Israel, que não tinha nada para fazê-lo crescer. Como um renovo que está nascendo de um tronco cortado, de uma árvore que aparentemente não sairia nada.
como raiz de uma terra seca. Diz o texto, foi subindo como renovo perante ele, perante Deus. E diz assim, e como raiz de uma terra seca. A gente aqui que conhece o Nordeste, se vê aquela terra rachada e de repente ali começa a nascer uma plantinha, você diz, é milagre. Não tem água. Milagre. Jesus está nascendo de uma terra seca. O Messias vai nascer de uma terra de gente que está afastada de Deus. E diz assim, e não tinha aparência nem formosura. Ele não tinha nada que atraísse para ele. As pessoas queriam um rei maravilhoso. Geralmente se pinta o príncipe, o rei, o cavalo, o castelo. Jesus nasce numa manjedoura. Jesus é um tipo de rei que até a maioria dos crentes ainda não entenderam. Você vai nas redes sociais e vê o céu, uma cidade toda de ouro, tudo dourada. O pessoal pensa que é daquele jeito mesmo. O pessoal não compreendeu que Jesus é completamente o inverso. Não tinha parecer nem formosura, ou seja, é o que a gente chama de imprevisibilidade de Deus. Se você crê num Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, você espera que esse Deus onipotente, onipresente, onisciente, Yahvé, Savaote, o Senhor dos Exércitos, que Ele se manifeste na história de forma poderosa, mas Deus diz não. Eu vou entrar na história de uma maneira que eles não, que só vai entender pela fé. Eu tinha um monte de nação para nascer, eu podia ter vindo no Egito, eu podia esperar a Babilônia, eu podia esperar Roma, mas eu resolvi nascer do menor povo, Israel. E aí as pessoas olham para o Messias e Isaías diz assim, não vão querer. Porque não lhe atrai, porque não é o que eles esperavam. Porque se fosse um rei num cavalo branco, numa carruagem dourada, tinha uma multidão ali. Mas o Messias não viria assim, viria completamente diferente, porque Jesus não veio conquistar interesseiros, gente que só o procura na pior. Jesus veio procurar pessoas que têm a capacidade de olhar para dentro dele e ver a glória que está dentro dele, e ver a glória que está dentro do ser humano. Gente que está disposta a seguir alguém, mesmo que esse alguém não tenha nada para lhe oferecer. Gente desinteressada. E aí, como o Messias aqui é apontado como alguém que não tem atrativos, o povo não correu atrás. Nenhuma mulher queria. Um homem desse jeito, nenhuma iria orar. Ora, hoje estão fazendo nas redes sociais, desencalha o vaso, Jesus. Manda pretendente. Meu irmão, isso é uma vergonha para o povo de Deus. Isso é uma vergonha, porque a serva de Deus, ela confia que Deus vai abençoar. E aí ele diz assim, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos que nos agradasse. Ou seja, o judeu e o mundo estão dizendo assim, Deus, o Salvador que o Senhor nos apresentou, não cabe em nós. Não é esse tipo de homem que nós esperamos.
Porque a gente tem o mal, a gente é o pequeno Deus. A gente quer ensinar a Deus como fazer. E Deus sempre vem e pega a gente desprevenido. Deus sempre vem de forma que a gente não espera. Deus resolve entrar na história por meio de alguém que humanamente não chama atenção. Para quem olha com olho humano, para quem olha com interesse humano, não vai querer. Diz assim, nós olhamos para ele e não tinha nada que nos agradasse. Porque nós queremos gente que nos agrade, gente que passe a mão na nossa cabeça, gente que nos elogie. Nós queremos pregação que bote a gente para frente, que mexa com as nossas emoções e que principalmente não nos incomode. E hoje, esse Jesus pregado por Isaías, e que graças a Deus, da Bela Vista, ainda vejo pessoas como pastor Teixeira, Onésimo, Pedro, Derek e tantos outros. Esse Jesus não é querido por muita gente. Esse Jesus que vem em humildade, que vai crescendo numa terra seca, que olhando nós para Ele como Ele realmente é, um Jesus que nos chama a segui-lo, um Jesus que chega e diz assim, se você quer vir após mim, tome a sua cruz e morra comigo. Esse tipo de evangelho, muita gente diz, não, estou fora. Estou fora, não quero esse Jesus. E aí Isaías vai dizer agora que esse Messias, ele vai morrer em nosso lugar, que é o que na teologia a gente chama de morte vicária. E como no Nordeste a gente diz, vai pagar o pato. Diz assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Isaías diz, olha, esse homem que eu prego foi desprezado. Pastor Gilberto, e por que ele foi desprezado? Porque ele não era o que as pessoas esperavam. É mais ou menos assim, chegasse uma pessoa aí na frente da igreja, e ela viesse de carro, com vários caminhões, e ela viesse na frente com um carro do ano, importado, uma limusine, e viesse um velho, chinela no dedo, no pé, chinela de dedo, e os dois quisessem entrar aqui, aquele da coisa, a gente ia ficar assim, oh meu Deus, eita Jesus. Quando eu saí daqui, aí o homem dissesse, olha, eu trouxe aí nos caminhões, aí tem colchão, ferro de engomar, geladeira. E tem tudo que você precisa. Você ia ver um monte de gente dizer assim, aleluia, glória a Deus. Porque é esse tipo de gente que o pessoal espera. Mas se a Onésimo dissesse, pastor Gilberto, me dê o microfone aí, por favor, que eu quero dar um anúncio. Amém. Pessoal, não tem só esse homem aí que o pastor Gilberto está falando, não. Tem um senhor também aqui na igreja, que ele está ali. A pessoa olhasse assim, da cabeça até o pé, rasgado, cabelo despenteado, sem o perfume, um botão lá em cima, outro faltando, roupa surrada,
a gente ia ficar assim, senta mais para lá. A gente podia até dar uma cadeira a ele, mas uma cadeira bem longe, assim, senta ali, fica ali. Pois Jesus não era esse primeiro, Jesus é esse segundo. Os homens rejeitaram a Jesus porque ele não veio com um caminhão. Porque ele não veio dizendo, olha pessoal, é assim. O povo rejeitou a Jesus porque ele veio humilde. E diz o seguinte, era desprezado. As pessoas olhavam para ele com profundo desprezo. Não existe coisa pior do que você ser desprezado. E tem gente que chega para nós, pastor, estou atribulado. Por quê? Porque estão me desprezando. Ora, se o Messias foi desprezado, imagine eu. Imagine você. Porque quando a gente não se enquadra, é como eu disse, a ilustração. Aquele homem pobre, aparentemente pobre, podia estar com um saco cheio de dinheiros, milhões de dólares. Mas ninguém ia olhar. Nem o ladrão ia querer roubar, ele podia passear aí, que o ladrão ia dizer, esse aí está cheio de cacareco, está cheio de lixo dentro. Porque é assim que a gente vê as pessoas. Você vê alguém de terno, carrão, você olha assim e diz, oh glória. Mas você vê alguém feio, mal vestido, você passa assim, vai e acaba me assaltando. Se for crente dele assim, Jesus me cobre com o teu sangue. O judeu fez isso, rapaz, eu não quero esse aí. Porque não é o que eu projetei, isso aí não é rei. E aí disseram assim, ó, homem de dores, e quem sabe o que é padecer. Alguém que já sentiu todo tipo de doença. Mas aqui o retrato que o profeta está pintando é de uma pessoa que viveu uma vida dura. É daquele ser humano nordestino que trabalhou de sol a sol, que tem a pele enrugada como areia, como o chão seco. É aquela pessoa que passou a vida toda no sofrimento e que pode dizer, meu filho, eu sei o que é padecer. Eu sei o que é sofrimento. Jesus não era um menino mimado, criado num castelo. É alguém que desde a infância teve que trabalhar para ter a subsistência. Aí diz assim, homem de dor. Você diz, pastor, eu sou assim. Pois Jesus é desse jeito. Por isso é que ele compreende a gente. Porque ele está dizendo, o que você passa, eu já passei. A vida dura que você tem, porque a gente pensa que a vida de Jesus foi mole. A gente pensa que a vida do Messias, ela foi assim, não. Ele olhava para o pai, pai, eu quero um carro. Pai, eu profetizo que na minha casa vai chover carro. Jesus nunca fez um milagre para ele, só para os outros. Vou dizer uma coisa, um monte de gente que frequenta a igreja está completamente desviado de Jesus. Vou dizer de novo, um monte de gente que frequenta a igreja está conectado com a igreja, mas está completamente desviado do Messias da Bíblia. Porque não quer esse Messias. Se eu pregasse isso aqui em outras igrejas, o povo já tinha dito, não, vai embora, ainda bem que os daqui ficam. E aí ele diz assim, como um de quem os homens escondem o rosto. É aquele tipo de gente que, lá vem ele, faz de conta que não viu, muda de calçada. E a gente fica metida besta.
pastor, o fulano mudou de calçada, meu filho, você está seguindo a Jesus. Se mudar de calçada, deixa para lá. Você quer ser melhor do que Jesus. Ele disse, os homens escondiam o rosto, lá vem ele. Se esconde, faz de conta, finge que nós não estamos aqui. Era assim que Isaías previu. Olha, vamos mudar de calçada, vamos mudar a rua. Vão apagar as luzes, vão dizer, não estamos em casa. É assim que muita gente que está me ouvindo faz com Jesus. Você ouve falar de Jesus e você diz assim, apaga a luz, faz de conta que eu não estou em casa, se finge de morto. Esconde o rosto, baixa a cabeça, chamou para aceitar, vai-te embora. Eu falei, negócio até igual o pastor Teixeira, ele bateu a mão. Ó. Então ele diz assim, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Ele disse, olha, ninguém fez caso dele. Era como se ele, para a maioria, não existisse. É o que a gente chama de invisível na sociedade hoje. Você vai a um shopping, é tanta luz, a estrutura arquitetônica foi criada para você ir devagar, observando as coisas que a gente não vê o zelador. A gente não vê quem está. Você pode perguntar, irmão, eu estava trabalhando lá de segurança, a irmã passou. Não, irmão, não vi não. Porque é um tipo de gente que a nossa mente está programada para não olhar. Eu vou olhar para a loja, eu vou olhar para as roupas. Olha que roupa bonita. Eu vou lá olhar para a segurança de banco, de shopping. Jesus é esse tipo de gente que o profeta está dizendo, ninguém fez caso dele, porque ele não está ali cheio de luzes para chamar a nossa atenção, para nos embelezar, para nos chamar a atenção pelo exterior. Ele está ali para ver se a gente consegue achar o tesouro real, o tesouro verdadeiro, o tesouro escondido, a pérola de grande valor, que não veio dizendo, olha, eu estou aqui. Mas como ele não se apresentou assim, porque se o velho da minha ilustração dissesse, pessoal, não vá para esse do caminhão aí não, porque a menor cédula que eu tenho aqui dá para comprar os caminhões dele todo. A gente dizia, como? Como? A gente já começava a olhar o velho de maneira diferente, já começava a ver assim, esse velho está bonito. Assim é quando você encontra Jesus. Quando você não encontra Jesus, você olha para o Evangelho e diz assim, mas é muito ruim. Rapaz, mas o Evangelho de Jesus não tem atração. Estão colocando nas redes sociais. Assim, tentei ser crente, mas a vida de crente é horrível, porque não pode isso, não pode aquilo. E aí agora, o profeta vai dizer, esse homem que vocês rejeitaram, esse homem que a raça humana rejeita, esse homem que eu rejeitei, esse homem que muitos de nós aqui rejeitamos, ele morreu no nosso lugar. Ele vai usar um paralelismo sinônimo, que é a linha de cima é repetida na linha de baixo com a palavra igual. Aí ele diz assim, ó, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías diz assim, esse Jesus morreu no lugar de vocês. Aí ele diz, certamente, esse que vocês rejeitaram, esse que vocês não querem, esse que se viesse de outro jeito vocês aceitariam. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então Isaías pinta a Israel e a toda a raça humana como gente doente, como gente que não tem força, como gente que está moribunda, morrendo.
E aí Isaías diz: nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Como é que o judeu entendeu e como é que muita gente entendeu na história? É que aquilo que Jesus estava fazendo na cruz era castigo. Paulo diz que Jesus se fez maldição. E a gente, quando ouve falar nesse nome maldição, a gente fica meio assim. Para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Por quê? Naquela época, quando um judeu blasfemava contra Deus, ele era apedrejado e o seu corpo era colocado em cima de uma estaca, para mostrar que ele era maldito de Deus, alguém que Deus tinha amaldiçoado, para servir de exemplo, para que ninguém mais olhasse e nem ousasse fazer o que ele fez. E aí, quando Jesus morre na cruz, ele está tomando a nossa maldição. E aí Isaías diz: ferido de Deus e oprimido. Então, como é que o judeu interpretou? Se ele está nesse madeiro, se ele está assim, é porque Deus o feriu. É porque Deus o está punindo. Veja como é fácil. Deus fala conosco. E eu tenho que achar um bode expiatório para tirar de mim. Por isso que é tão gostoso falar da vida alheia. Porque enquanto a gente fala da vida alheia, a gente esquece da nossa. Ao invés dele dizerem: rapaz, ele foi oprimido, ele foi aflito, ele é ferido de Deus por minha causa. Mas não, eles disseram: é ferido de Deus por causa dele. O problema é dele, eu não tenho nada com esse homem. É assim que a gente age. Muita gente pensa que Jesus foi alguém que não deu certo. Ele veio, quis mudar a história, quis mudar a sua religião, quis fazer uma reforma, o povo não quis e pá, mataram Jesus. Coitado do Jesus de Nazaré. Mas não é isso. Isaías vai dizer: ele não foi ferido por Deus por causa de erro dele. É porque Deus é um ser, vou fazer uma comparação, é um ser guerreiro, que tinha uma flecha. E Deus tinha dois alvos. Um éramos nós, e o outro era Jesus. E Deus preferiu ferir a Jesus Cristo para salvar minha alma e a sua. Para salvar a minha vida e a sua. É isso que Isaías está dizendo. Deus tinha que ferir alguém. Por quê? Porque Deus é justo. Deus só pode perdoar pecado se Ele pagar. Deus não pode passar a mão e dizer: ó, pessoal, vou perdoar vocês. Vou perdoar vocês. Não. Eu e você só temos perdão por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. Aí ele vai dizer agora, ó, mas, adversativa, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Aí na frente diz traspassado, embaixo diz moído pelas nossas iniquidades. Isso aqui é a maneira do judeu falar a mesma coisa. Aí ele diz assim: o castigo que nos traz paz. O hebraico diz assim: o castigo da paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aquele povo doente, aquela nação podia ser sarada, porque o Messias, porque o servo sofredor levou sobre si as dores dele. A raça humana é uma raça doente. E o pior pecado não é o que está, pior enfermidade não é a que está fora. Pior enfermidade é a que está dentro da alma, que muda o nosso caráter. Nós estamos no Brasil inteiro
tentando mudar essa sociedade. Mas nós podemos botar Jesus na prefeitura, que os homens vão continuar quebrando as praças, que muita gente vai continuar se aproveitando dos empregos, que vai faltar médico, mesmo que Jesus dissesse: olha, eu quero tudo do bom e do melhor para a sociedade. O povo ia lhe dizer: ele quer. Ele já liberou a verba, mas metade dessa verba eu fico. Porque o mundo só vai ter jeito no dia que Deus mudar o ser humano por dentro. No dia que Deus mudar o ser humano por dentro, você pode pegar o cão e botar ele para governar. E ele vai dizer: pessoal, vamos matar as crianças de fome. Vamos ensinar tudo que é pornografia. Vamos ensinar tudo que não presta. Aquele povo vai dizer: ele mandou. Mas nós não vamos obedecer. Vamos ensinar Jesus Cristo aqui. Ei, menino, vem cá. Jesus te ama. Ei, menino velho, olha, é o seguinte: nós somos da igreja chamada Bela Vista, a Assembleia de Deus Bela Vista, e nós queremos dizer o seguinte: não tem merenda para vocês, mas após a aula aqui, a titia, o titio, nós vamos pegar o menino, todos vocês, e todo mundo aqui vai para Bela Vista para se alimentar. As que vocês dizem: glória a Deus. Isso é gente transformada. E aí Isaías diz o seguinte: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é o que a gente chama de morte vicária. Ele morreu em nosso lugar. Eu e você só somos perdoados quando a gente acredita que ele morreu em nosso lugar. Aí ele vai dizer que todos eles estavam desviados. O grande problema é que nós não achamos isso. A gente não concorda. Diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías diz: vocês são um bando de desviados. Por isso que eu digo: o evangelho ofende. Você já imaginou a nação religiosa, a nação que todo dia matava carneiro, 2 carneiros por dia, que tinha um sumo sacerdote, que tinha o templo? Isaías chega e diz: todos nós, e ele se inclui, estávamos desviados. Desviar não é frequentar uma igreja e depois beber cachaça, arrumar uma outra mulher. Não. Tem um monte de gente dentro da igreja que está desviado. Desviar é quando você deixa de seguir o caminho reto e você entrou por uma vereda diferente. Se você quiser saber o que é isso, é só você chegar num bairro da periferia aí, tire o seu GPS e pegue uma rua daquelas que atravessa assim. Aí você vê: Jesus, eu pensei que eu ia parar lá no Papicu, mas não foi no Papicu, não. Quando você vê, tem um monte de metralhadora apontado para você. Bora, desce aí, você diz: onde é que eu estou? Aqui é o beco da morte. Aqui é o beco da morte. Mas como é que eu vim parar aqui? Porque você se desviou. Um dia eu fui pregar numa igreja, dei uma volta, disse: rapaz, eu vim por aqui, é só voltar por aqui. Ora, esse negócio de voltar por aqui, eu fui achar o caminho de volta muito tempo depois. Tem um monte de gente que veio para a igreja e se desviou. Por isso a gente tem tanto problema de dizer: vem para a igreja. Vem para a igreja, porque é gente que já está afastada de Deus há muito tempo. E aí ele diz: mas porque nós estávamos desviados, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aí ele diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Na teologia nós temos 2 nomes para isso. Nós temos obediência ativa e obediência passiva. Obediência ativa é quando Jesus obedece ao Pai em tudo. E obediência passiva é o caso aqui. É quando ele se entrega ao Pai. Então ele diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Ele está dizendo que Jesus não ofereceu resistência. Eu acho interessante aqui, quando o homem dá um tapa em Jesus, diz assim: profetiza, quem te bateu? No nosso linguajar é adivinha, quem te deu um tapa? Eu fico pensando assim, meu Deus, se alguém desse um tapa no nosso rosto, e a gente tivesse poder pelo menos financeiro, de contratar uns cangaceiros, a gente diz: ei, turma, manda matar esse bicho aqui. Jesus podia ter aniquilado aqueles homens, mas a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Mas Jesus mostrou. Jesus disse: olha, pessoal, eu não vou porque estão me levando. Jesus disse: a quem buscais? Eles disseram a Jesus de Nazaré. Jesus disse: ego em mim, eu sou. Iê, achei, iê. Eu sou o que sou. Quando Jesus disse isso, toda a tropa de elite caiu no chão, caiu por terra. Foi lança para um lado, espada para outro. E aí Jesus disse: pessoal, o que é que vocês estão procurando? O que é que vocês estão procurando? Esse é Jesus. Jesus, você não já disse que sou eu? Não caiu mais ninguém. Jesus está dizendo assim: só com uma palavra derrubei todos vocês. Não vou porque vocês mandaram me buscar. Vou porque eu quero. Vou porque eu quero. E aí Isaías diz o seguinte: como ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele não se defendeu. Sabe por quê? Porque Jesus não tinha defesa. Pastor Gilberto? É. Porque Jesus assumiu o meu lugar e o seu, e eu e você não temos defesa, meu filho. Porque se Jesus fica no lugar dele, ele diz assim: não vou morrer não. Por quê? Porque morte é para pecador. A alma que pecar essa morrerá. Quem de vocês me convence de pecado? Se Jesus fica no lugar dele, não se mete conosco, ele ia subir ao céu, descer, passear, andar de trenó de verdade. Mas quando Jesus veio e se batizou e se identificou comigo, com você, agora ele tem culpa no cartório. Porque ele assumiu a minha culpa e a sua. E agora ele tem que ficar calado, porque não tem defesa. Agora ele tem que ficar parado, não pode se defender. Porque ele está aceitando a culpa. Tem gente que prega assim: olha, irmão, lá no Calvário, o pecado estava sobre nós. E Jesus estava cheio de adultério, cheio de prostituição. Mentira. Jesus não recebeu pecado de ninguém, porque a Bíblia diz que Deus não aceita pecadores. Deus não aceitava um animal imundo. O que Jesus recebeu que era minha e sua? A culpa. A culpa do nosso pecado. Ele não recebeu a minha prostituição, ele não recebeu a minha maldade, ele recebeu a culpa da minha maldade. Nós precisamos entender o Evangelho. E aí, o que acontece? Quando ele recebe a culpa, a minha maldade, diz assim agora, que ele ficou calado. Porque, como é que ele vai se defender se ele está assumindo? O grande problema nosso é que a gente sempre quer se defender. A gente diz assim: você é pecador, todo mundo é. Aí eu conheço gente que tem mais pecado do que eu. Porque quando a Bíblia está falando de pecado, não está falando de matar, de roubar, de adulterar, de se prostituir. Está falando do que há dentro de nós. E aí o que acontece? Diz assim: por juízo o opressor foi arrebatado.
A palavra no hebraico é, ele foi cortado com facão. Alguém olhou para ele, fizeram uma trama e disseram, isso aí não, isso aí é perigoso, porque isso aí transforma as pessoas por dentro. Porque se você transforma as pessoas por fora, é fácil mudá-las, mas se você transforma elas por dentro, nunca mais elas serão as mesmas. E aí diz, por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Queriam arrancar Jesus pela raiz. Quando os homens não creram, disseram, esse aí é alguém que ninguém pode lembrar dele. Era isso que os romanos imaginavam, era isso que os judeus queriam, quando levaram Jesus à cruz, e assim, vamos apagar o nome dele da memória da humanidade. E Deus tornou a cruz o maior exemplo de vitória no mundo. Hoje, quando a gente olha para a cruz, ninguém vê a derrota, mas nós vemos a vitória de Deus e do seu Messias. Ninguém apagou. Ninguém apagou. Não conseguiram cortá-lo. Aí diz assim, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Deus disse, eu vou honrá-lo na hora da morte. Querem matá-lo como alguém desprezível. Querem arrancá-lo da terra dos viventes para não deixar dele nem sequer sinal. Deus disse, mas eu vou colocá-lo com o rico na sua morte. Aí José de Arimaté, naquela época, só rico. Veja que o mundo não mudou muito. Só rico podia fazer um buraco na pedra para poder depois ser enterrado. Então já fazia o túmulo com o nome da família. Jesus não tinha isso. Era filho de pescador, jamais ia ser enterrado com um rico. Mas José de Arimaté tinha feito um túmulo novo. E disse assim, rapaz, vamos botar Jesus lá no meu túmulo. Deus honra até depois da morte. Deus honra até depois da morte. Deus honra até depois da morte. Aí diz assim, agora, eu estou indo para o final, não se preocupe que antes da meia-noite eu acabo. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Diz que Deus moeu o Messias. Paulo vai entender isso. E Paulo vai nos dizer que nele, que diz assim, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Resumindo, para explicar isso aqui, Deus diz, olha, eu tenho uma multidão na terra que é pecador, e eu tenho que condená-los, mas eu quero abrir a porta da salvação, para que aqueles que creem, e aqueles que crerão, possam vir. E eu quero pagar o pecado. E aí Deus arranja alguém que vem morrer em nosso lugar. Aí Deus diz, olha, como a história que eu falei, Deus tem 2 flechas e 2 alvos. Tem uma flecha e 2 alvos. Deus tinha que atirar em nós, quem merecíamos éramos nós. Mas Deus traspassou Jesus. Jesus foi atingido pela ira de Deus, que era sobre mim, sobre você que está me ouvindo. A ira de Deus, aquela cruz não era de Jesus, era minha, era nossa, era sua. Mas Jesus tomou o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Ele disse, olha, não bote a pastora Edna, não bote o Pedro, não bote o Gilberto, não bote o Onésimo, eles não aguentam. Castiga, Pai, em cima de mim
a maldade deles, para que eles possam ter perdão. E aí diz, ao Senhor agradou. O Senhor disse, se eu machucar esses aí, estão tudo indo para o inferno. Se eu machucar o Gilberto, vai para o inferno direto. Mas se eu machucar Jesus, se eu feri-lo, como ele não tem pecado, ele vai poder perdoar a multidão de gente que está afastada de Deus. Aí ele diz assim, quando der sua alma como oferta pelo pecado, Jesus foi uma oferta pelo pecado. A palavra nefesh. Jesus derramou seu sangue como oferta. Deus só aceita o sangue de Jesus. Pedro disse, nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há um outro nome, exceto o nome de Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos, porque foi o único que fez o sacrifício que Deus se agrada. Foi o único para quem o Pai disse amém. Ele disse, Pai, está aqui a minha vida. Pai, eu te dou a minha vida. Ele deu a vida dele para que eu e você tenhamos vida. E diz assim, pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Se ele vai ver, se ele morreu, e vai ver o fruto do seu trabalho, significa que ele vai ressuscitar para ver. Jesus morreu no domingo. E já perguntaram, pastor, por que Jesus, sendo tão rico, Senhor do céu e da terra, não tinha sequer uma sepultura? Ora, é simples, é porque ele não queria passar o resto da vida lá, ele ia passar só 3 dias. Ele ia ser enterrado na sexta e no domingo ele ia dizer, Arimateia, toma! Que o filho é teu, porque ele não precisa disso, porque era impossível que a morte segurasse o autor da vida. E aí a Bíblia Sagrada diz assim, ele verá o fruto do seu trabalho. Jesus está vendo hoje. Todos nós aqui somos fruto do seu trabalho. Ele está dizendo, Pai, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Um dia nós vamos entrar no céu e Jesus vai na frente como nosso general, como nosso capitão, como nosso Senhor, como nosso amo, dizendo, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Eis os que eu comprei da terra. E nós vamos dizer a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação. Jesus é meu rei, Jesus é meu tudo. Ele é meu Senhor, Ele é minha vida, Ele é meu amor. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Jesus Cristo, para todo sempre. E a Bíblia diz assim para terminar, por isso, eu lhe darei muitos, como a sua parte. Eu sou parte de Jesus. A história que Isaías está falando aqui é a história de um conquistador. No mundo antigo era todo mundo brigando contra todo mundo. E o pessoal disse, mas como é que pode? A Bíblia é um livro tão violento, pastor, leio a Bíblia, é tão violento. Irmão, se a gente lê a Bíblia assim sem conhecer, a gente vai achar mesmo assim, mata velho, velha, mata menino, e lá não tem nem idoso, né? Nós ainda estamos mudando o nome, mata o idoso. Lá não, tem esse mata velho, velha, menino, menina. Como é que pode? Como é que pode? O profeta Samuel pegou a espada e toma na cabeça do rei, arrancou o pescoço, e disse, como é que pode? Mas é porque no mundo antigo, tinha o chamado crescente fértil. Era um monte de deserto e uma espécie de meia-lua onde tinha comida. Então todo mundo está brigando. O pessoal disse, pai, eu quero comida. O Egito disse, quem manda aqui sou eu. Vem a Babilônia e disse, não, quem manda aqui não é você não, sou eu. Aí vem a Síria e disse, não, quem manda aqui sou eu.
E ali todo mundo diz assim: eu preciso de comida, eu preciso de água, e só tem aí. Então está todo mundo brigando. Por quê? Porque é muita gente para pouca comida, para pouco espaço. Então, era muito comum a pessoa invadir uma terra e sair de lá trazendo seus despojos. Aí ele diz assim, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Eu sou, porque naquela época, quando você vencia um país, você olhava assim e dizia: eu quero levar só o que é bom. Você não levava o que é ruim. Você não levava uma calça velha. Se Jesus trouxe a mim e a você, é porque para Ele eu tenho valor. É porque Ele me valorizou. Se você está aqui, não é porque você quis, é porque Jesus quis. Deus disse: eu darei muitos a Ele como despojo. Jesus disse: ninguém pode entrar na casa do valente se primeiro não arrancar, não maniatar, não amarrar. Jesus entrou nesse mundo e tomou a mim e a você, e Ele disse: eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Aí diz assim: e com os poderosos repartirá Ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muito, e pelos pecadores intercede. Qual é o retrato final de Isaías? Ele diz assim: Jesus entrou no mundo, o Messias entra, arrebenta com todos os adversários e sai com os despojos. Mas não apenas sai comigo, com você, ele se torna o meu intercessor, aquele que vai orar por mim e por você durante toda a eternidade, que vai dizer: Senhor, segura o Onésimo, segura o Pedro, Pai, segura os irmãos da Bela Vista, segura os irmãos de todo canto, segura essas pessoas que o Senhor me deu. Aí é por isso que Jesus diz: Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Curva sua cabeça. Hoje à noite nós vimos que Jesus é aquele de quem se pergunta: quem creu nele? Quem crê num Jesus que não oferece carro? Quem crê num Jesus que chama-nos para a cruz? O Messias que nasceu numa aldeia pobre, que chamava gente que cheirava peixe, que não sabia falar, que nasceu numa zona que se chamava Galileia dos gentios, porque era cheio de pagão, de alguém que era desprezado, de alguém que até hoje as pessoas olham para ele e não conseguem enxergar o que realmente ele é e o que realmente ele pode nos dar. De alguém que está escondido no meio da multidão, trajado de velho, com roupa esfarrapada, com um saco na mão. E quando você vai até ele, ele chega para você e diz: meu filho, você encontrou o maior tesouro da vida. Porque as bênçãos são decorrentes da salvação. Primeiro a salvação, depois o Senhor abre o saco. E aí o judeu rejeitou, e muita gente tem rejeitado, e você que me ouve hoje talvez esteja rejeitando. Mas diz: aquele que nós rejeitamos levou sobre si as nossas doenças. E aí a gente pensa logo no câncer, uma doença na pele, uma doença no estômago, mas a gente não pensa de forma mais profunda na doença da alma, na fonte de todas as doenças. Jesus não quer apenas fazer milagre no meu corpo. Jesus quer fazer um milagre lá no íntimo do meu ser. E aí ele diz: olha, todos vocês estavam desviados. E Jesus veio dizendo: vocês não têm defesa. Por isso ele se cala.
E Davi, quando compreende isso, diz: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Conversão é o dia que você concorda com Deus, se Ele diz: eu estou certo, eu estou errado. Jesus é o Salvador e eu sou o perdido. Tu és santo, eu sou o transgressor. E aí ele diz: olha, tentaram ceifá-lo com juízo. Fizeram um julgamento dele. E tentaram desarraigá-lo. Eliminar seu nome da face da terra. Mas eu coloquei-o com os ricos. E diz: e eu o levantei para que ele veja o seu trabalho. E como um grande conquistador, ele saia pelo mundo, pegando e dizendo: Gilberto, Edna, Onésimo, Estela, Cecília, todos vocês agora fazem parte do meu séquito. Todos vocês agora são meus. E ele disse: eis que eu vou adiante de vós. Não pense que nós somos um bando de gente que está caminhando sozinho, lutando para ir para o céu. O Messias vai na frente. O Messias vai na frente. Deus abençoe.